Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos e amados irmãos do Centro Espírita Irmão Aniceto, desnecessário seria falar da nossa gratidão a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Nossa gratidão a esta casa, por haver nos proporcionado esta oportunidade feliz de nos reencontrarmos aqui virtualmente nesta noite para conversarmos a respeito dos limites da encarnação. Ao pensar nisso, nós fomos arremetidos a uma mensagem psicografada por Chico Xavier, denominada Vozes da África, e que nós entendemos que muitos dos nossos irmãos já a conhecem. Essa mensagem demonstra a trajetória de uma alma cidadã do universo, viajora da eternidade, ao longo de suas várias e várias encarnações. E ao que nos leva a imaginar é que ela já exauriu os períodos da sua encarnação, já encontrou o limite da sua encarnação, dada a grandeza poética e espiritual que ela conseguiu granjear ao longo de toda a história de dezenas, naturalmente, centenas de milhares de reencarnações. Ao assinar o poema, ele não quis se nominar, colocou apenas os espíritos. E ele diz o seguinte: Deus é o meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é o meu caminho, a eternidade é o meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é a minha lei, a forma em si é minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é o meu abrigo, a experiência é minha escola, a dificuldade minha escola, a dificuldade é meu estímulo, o obstáculo é minha lição. A alegria é meu cântico, a dor é meu aviso, a luz é minha realização. O trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade, o passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude, a ordem é minha senha, a beleza é meu ideal, a perfeição é o meu destino. Claro que a perfeição é o destino de todos nós. Arremetidos estamos sendo neste momento ao capítulo 17 do Evangelho, que vai nos falar do homem do bem. Mas estradas e caminhos espinhosos, pedregosos, teremos que percorrer para alcançarmos esse estágio de homem de bem. Então é de nosso conhecimento que fomos criados simples e ignorantes. E já nascemos condenados a sermos irreversivelmente felizes. Nós estamos caminhando para a pureza. Simples, ignorantes, mas destinados à perfeição. Então hoje nós vivemos nessa trajetória. E claro que o tema, limites da encarnação, que está no capítulo 4 do Evangelho, ninguém poderá ver o reino de Deus
se não nascer de novo. No item 24, ele nos remete ao capítulo 2 do Evangelho, que diz claramente que a grande preocupação nossa no momento presente deveria ser com a vida futura, que é a vida real, que é a vida eterna. E as nossas preocupações, não raramente, estreitamente vinculadas a este espírito ególatra, a esse sentimento ególatra que nos escraviza, nos prende aqui, cada vez mais envoltos nesse materialismo denso, nesse egoísmo sem precedente, orgulho e vaidade que nos afastam da verdade cristalina do Evangelho, nos afastam do amor, portanto nos afastam da presença morável do Mestre Jesus e dos nossos amigos espirituais. Não nos preocupamos tanto com a vida futura. Ficamos aqui envoltos nesse burburilho das nossas dificuldades, ávidos por encontrarmos mais poder e mais riqueza material, que são as duas grandes provações da vida humana. E quando nós pensamos assim, no limite das encarnações, nós temos que pensar, porque é uma pergunta aqui que acontece no que foi feita no livro, no Evangelho, como já dissemos. Quais os limites da encarnação? Então nós temos carência de entender, de compreender, necessidade, os limites traçados para nossas encarnações. E não podemos ficar envoltos ou adstritos a esse envoltório que diminui a proporção que o espírito se purifica. Então, esse limite por baixo da nossa encarnação, ele vai desaparecer quando nós galgarmos e subirmos tantos degraus na escala reencarnatória para podermos aí nos desvencilhar dessa questão rasteira, tosca da vida material e alcançando outros patamares para fazer com que a materialidade de uma, de outra encarnação, à medida que vamos crescendo, que vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos nos desvencilhando da densidade do corpo físico. Nós vamos nos divorciando da realidade fática do nosso materialismo. E vamos então galgando outras esferas, outros patamares, onde os corpos vão ficando nos mundos superiores, que nós haveremos de habitar, mais leves, longe dessa densidade tosca, grosseira, do dia a dia que nós estamos a viver neste momento de importância capital para toda a nossa humanidade sofredora. O tema nos diz também perfeitamente, em outras palavras, que vivemos num mundo de provas e expiações, de incoerências, de enormes contradições. E precisamos ter essa vontade, esse esforço pessoal, para avançarmos cada vez mais na direção da luz e darmos um salto de qualidade para nos desvencilhar um dia desses limites impostos pela própria lei da evolução. À medida que nós vamos tomando outros corpos, acabam esse envoltório material por se confundir em mundos superiores
com o próprio perispírito. E isso é estarmos trabalhando o nosso processo de avançarmos na questão do limite. Então, para cima tem limite? Claro que tem. Nós vamos encontrar o limite quando nós nos tornarmos pessoas puras. E já o dissemos, estamos irreversivelmente condenados a evoluir, condenados a ser felizes. E nós ainda continuamos envoltos nessa vibração tão densa, tão tosca, tão materialista, de mundo de provas e expiações, de incoerências, de contradições e hoje de extrema violência, onde o ódio quer estabelecer o seu reinado. Percebam, os irmãos que nos ouvem, as dificuldades temporais que nós estamos vivendo. E só o crescimento moral e espiritual vai nos permitir entender a bênção do sofrimento que a espiritualidade tem mandado a todos nós. Aliás, seria importante a gente imaginar que ao longo de toda a história humana, quando nós, seres humanos, começamos a desviar da trajetória que deveríamos seguir, a espiritualidade superior, valendo-se da sua extrema misericórdia, manda ao planeta um avatar para tentar mudar a nossa mente, a fim de que possamos reitinerar a nossa conduta. Assim foi com Abraão, assim foi com Moisés, o grande médium do passado, que teve a incumbência de conduzir as mentes humanas para a crença em um Deus único e verdadeiro. Começamos a desviar. A espiritualidade, conspirando em nosso favor, intervém, quer nos ajudar, por muito nos amar. Assim foi com Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis. Desde que fora João, na ilha de Patmos, as dificuldades que atravessou para endereçar o homem envolto no materialismo, basta ver a sua história, a sua relação com o pai, que era um homem extremamente rico. Então, até os 18 anos, quando ele se rebelou contra o materialismo interior até, e resolveu seguir as pegadas do mestre, calçando as sandálias da humildade e saindo em busca de mentes que pudessem, envoltas nas suas próprias vibrações, ajudar a humanidade a mostrar novos caminhos para que a humanidade pudesse seguir. O trecho de hoje, pequenino do Evangelho, diz textualmente o seguinte: o próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamem as missões que lhes são confiadas. Então a Terra, poder-se-á dizer, se limita aos mundos inferiores. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. É isso que nos diz a lição de São Francisco, no Evangelho, a respeito desses limites próprios das nossas encarnações.
E nós entendemos com isso que é preciso, às vezes, voltar um pouco atrás naquilo que já foi objeto dos estudos dos irmãos nessa casa e podermos verificar outros temas que são importantes, que sem os quais nós não poderíamos hoje estabelecer esse diálogo fraterno nesse ambiente relacional de fraterna convivência a respeito dos limites. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Porque existem aqueles que dizem, não, a reencarnação vai diminuir os laços de família, vai tolher esses laços. E essa não é a necessidade, não é a realidade. Então nós necessitamos encarnar. A reencarnação é, portanto, uma lei universal, que hoje é crida, respeitada, aceitada por várias nações. Talvez até 1/3, 2/3 da humanidade hoje é reencarnacionista. Para nós espíritas, ela é a chave para que todos os ensinamentos crísticos, espíritas, possam encontrar permanente guarida em nossas mentes e em nossos corações. Nós precisamos agora observar e dar amplitude maior aos limites da nossa compreensão, da nossa sensibilidade, para podermos reencontrar o caminho do amor, da verdade e da justiça. É isso que nós estamos necessitando agora, de nos prepararmos para os novos embates, para entendermos a misericórdia divina, porque tudo isso, todo esse evangelho se resume numa lei universal. A lei de amor, de justiça e caridade. E amor é esse sentimento que move os mundos e que devia mover as nossas consciências. Precisamos avançar nesse projeto pessoal também, de entendermos que nós viemos ao planeta numa missão, como Jesus o fez, eminentemente educativa, que começa pela nossa autoeducação. E ninguém inicia sem a sua autoeducação se não passar antes pela lei do amor, do alto amor e pela lei do alto perdão. Eu preciso me perdoar. Eu preciso entender que a falta de limite das minhas encarnações nos deu a entender que das encarnações transatas nós trazemos conosco incontáveis débitos que poderemos solver nesta oportunidade. Mas de repente nós somos assim, a nossa mente fica opaca, obscura, diante de tanta beleza que nós temos que contemplar. Então o limite do nosso entendimento precisa ser ampliado. Nós precisamos ampliar o nosso olhar, estender as mãos da caridade ao próximo, nesse momento tenebroso, mas abençoado da grande transição planetária. Se tivéssemos melhores preparados, inclusive como espíritas, estaríamos entendendo agora que ao longo de tantos séculos nós não tivemos limites para frear o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, muito menos para frear a violência que nasce no nosso eu de dentro. Aí sim olhamos para os companheiros já com olhar de julgamento, estabelecendo uma diferença grandiosa entre eles e nós. Aí as dificuldades se acervam,
nossas mentes ao longo desses séculos, genuflexas diante da espiritualidade maior, suplicando uma guerra nuclear, levando a espiritualidade superior a se reunir para encontrar uma outra forma que pudesse chacoalhar a humanidade de uma forma mais amena, de uma forma mais serena, de uma forma mais equilibrada e ser recebida por nós como a bênção do sofrimento. Lá no Evangelho, no capítulo 9, no item 7, nós vamos encontrar uma mensagem do Espírito Amigo, que nós sabemos ao depois de várias encarnações, sem limites para crescer, até a plenitude. Foi Joana de Ângeles. Aliás, desculpem, foi Joana de Asbage no México, foi Joana d'Arc, foi Joana de Cusa na época de Jesus, Joana de Asbage, a maior poetisa do México, Maria, Madre Maria Angélica de Jesus, depois a luz que começou a aparecer de Valdo, e hoje a nossa veneranda Joana de Ângeles. É esse o Espírito Amigo que vem nos dizer que é com a dor que Deus marca na terra os seus eleitos. Então hoje, muitos de nós fomos elegidos ou eleitos com a dor. Ninguém pode negar a dor que a humanidade como um todo está sofrendo. O sofrimento porque estão passando sobretudo aqueles que não podem professar uma fé raciocinada, lógica e capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então o momento é de muita reflexão, de vigilância, de oração permanentes, de sintonia perfeita com a espiritualidade maior. Mas por mais incrível que pareça, nós conhecemos pessoas do movimento espírita que olham para a gente e falam assim, eu não sei por que isso está acontecendo. O que será isso? O que Deus quer da gente? Deus quer a nossa melhora. O mundo está em dificuldade, não é porque Deus virou as costas para os homens, é porque nós, os homens, viramos as costas para Deus. E agora estamos recebendo um convite para reitinerar a nossa própria conduta e continuarmos avançando, crescendo, na direção do bem, em busca de mais luz, como diria o poeta Goethe, no momento em que antecederam a sua desencarnação. E assim, meus irmãos, nós queremos trazer, para finalizar, esse nosso encontro fraternal, onde o nosso desejo maior é de que todos nós sejamos envoltos na onda de esperança e de amor que a espiritualidade está nos endereçando neste momento tormentoso da gloriosa transição planetária. E o nosso desejo é servir sempre, sem perguntar a quem, sem saber até quando, porque nós temos um compromisso indissolúvel com a impostergável lei do amor.